Legal, continuando aqui os nossos refinamentos, tá? Dessa vez a gente vai mexer um pouquinho então numa coisa que tá me incomodando desde o começo, mas eu tava deixando por último pra gente corrigir e tal, e eu acho que agora chegou a hora, que é o seguinte: quando a gente gira o skate, ele dá essa piscadela aqui, e aqui no nosso Part Selector também, na primeira vez que ele carrega, eu vou dar um refresh aqui, ó. Olha só o que acontece, ele fica grandão um pouquinho, depois ele diminui, tá? Esses dois problemas estão acontecendo basicamente porque os nossos componentes, eles precisam fazer um replace, né? Lembra que a gente remove, a gente limpa o HTML da tela para depois colocar um novo HTML atualizado? No caso do Part Selector não é exatamente isso, é quase isso, tá? Mas no caso do Skate é exatamente isso, tá? O Skate ele limpa ali o canvas, né? Aquele elemento canvas 3D, e coloca um novo elemento canvas no lugar. E o nosso Part Selector, ele tem um timeout, né? Deixa eu abrir os dois aqui, eu já estou com os dois abertos. Então, falando do Part Selector, o que está acontecendo ali, ó, são esses 300 milissegundos aqui que a gente colocou lá atrás, porque a gente tem que esperar o HyperScript criar os elementos HTML na árvore do DOM, né? Para que depois a gente consiga então fazer esse cálculo aqui, né, da largura, etc e tal, dinamicamente. Então a gente tem que esperar um pouquinho. Aqui, ó, eu fui diminuindo, tá? Até chegar numa quantidade que eu achei mínima possível que funcionasse, que é 1. E mesmo assim, dá um glitchzinho aqui. Eu vou dar um refresh, acho que, não sei se vai dar para você enxergar aqui, vai dar um glitch, quer ver? Tá vendo? Esse aqui, na verdade, é porque é o inicial, que ele tá lá no nosso index do layout. Lembra que a gente tem um layout, que é o primeiro arquivo que carrega, que engloba todo mundo? Aqui no layout também tem um set timeout, eu também vou diminuir esse aqui para 1, salvei. E aí agora o nosso glitch aqui ele vai diminuir, ele vai ficar bem mais rápido, ó, quer ver? Tá vendo? Deu para ver ainda uma piscadinha. E isso aqui também eu quero evitar. Por mais que ele ficou muito mais rápido, eu quero evitar. E aí tem um jeito da gente evitar, que é meio que enganar o nosso código, tá? Porque de todo jeito a gente vai ter que esperar, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou voltar para 300 milissegundos para você entender então o que a gente vai fazer. Aqui no nosso layout, tá? Eu vou voltar aqui para 300 porque é o primeiro loading do nosso Part Selector, né? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte: quando eu dou refresh, ó, ele fica grande, 300 milissegundos, depois ele diminui porque aí já recalculou, já deu tempo de recalcular. Beleza. Ao invés de a gente deixar ele grande ali naqueles 300 milissegundos, o que a gente vai fazer é ele ficar invisível, tá? A gente vai fazer um CSS que durante aquele set timeout ele fica com opacidade 0, e aí quando o set timeout concluir, ele fica com opacidade 1. Isso vai fazer com que enquanto ele tá grandão, ele não apareça, tá? Ele só vai aparecer depois disso. Então bora lá corrigir o Part Selector, depois a gente corrige o Skate, tá? Aqui eu vou deixar 1 de todo jeito, não vai fazer diferença, tal. O nosso layout aqui, né, o set timeout para 1, e lá no Part Selector a gente vai ter que revisar aqui, tá? Se vai poder ficar 1 ou não. Vamos com calma. E aí o que a gente tem que fazer então? A gente tem que encontrar a div aqui, que é todo esse elemento aqui. Vou inspecionar. E aí a gente vai fazer o quê? Essa div é que tem que desaparecer durante o set timeout lá, para depois ela aparecer, certo? E essa div, ela se chama WallPartSelector, ó, tá vendo? É a classe dela. Então eu vou copiar aqui a classe dela, vou lá no nosso Part Selector, e aqui onde eu tenho todas essas variáveis já declaradas, eu vou declarar mais uma. Const, eu vou chamar ela de navPartsSelector, já que a gente está usando nav ali para todos, tá? Só para seguir a nomenclatura aqui. E aí vai document.querySelector aí. E aí eu coloco a classe aqui do Part Selector. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Esse glitch que está dando ali, ele acontece só no primeiro loading, tá? E você deve se lembrar aí de outras aulas que a gente consegue saber se é o primeiro loading ou não daquele componente, quando tem data ou não tem, certo? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um if aqui, e a gente vai ter que falar o seguinte. Vamos testar sem o if primeiro? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui então o nosso navPartsSelector. Aí eu posso colocar style
e eu vou colocar o opacity dele igual a 0. Então, inicialmente, o opacity vai ficar igual a 0, ou seja, ele vai ficar invisível, que é aquele momento onde ele está grandão, certo? E aí, essa mesma linha aqui de código agora eu vou copiar, né? E aí, depois aqui está 1, né? Vamos voltar para 300, vai? Depois de 300 milissegundos, ele vai ficar com opacidade 1, porque ele já vai estar do tamanho correto, certo? Então, o que acontece? Ele só vai aparecer quando ele tiver com o tamanho correto. Resumindo, é isso que a gente está fazendo aqui. Bora testar esse código aqui, tá? Porque eu estou na dúvida se ele vai continuar fazendo isso aqui nos outros loadings. Toda vez que ele receber data, ele recarrega. E aí ele vai esperar de novo 300 milissegundos invisível? Eu acho que sim. Então a gente vai ter que se certificar que ele faça isso só no primeiro loading. Mas vamos testar aqui primeiro, porque eu estou tentando adivinhar muita coisa para frente, né? E às vezes já dá certo logo de cara. Então vamos lá. Vou dar um refresh aqui, ó. E olha só, não deu aquele glitch dele ficar grandão. Por quê? Porque ele esperou os 300 milissegundos, é quase imperceptível pra gente, mas ele esperou aqueles 300 milissegundos e já apareceu do tamanho correto. Quer ver? Vou dar um refresh de novo. Tá vendo? Ele já tá aparecendo do tamanho correto, tanto ele quanto o skateboard, porque os dois estão esperando os 300 milissegundos. Eles estão aguardando. É engraçado que aparentemente o nosso skate também está esperando o mesmo tanto de tempo, né? Só que na verdade ele está ligeiramente mais rápido, porque aqui onde ele faz o primeiro loading, ó, o skateboard logic, aqui no nosso layout está 1, tá? Mas aparentemente a gente corrigiu. Agora o que eu quero ver é se quando a gente interage com o nosso part selector, ele vai continuar sumindo, né, ficando com opacidade 0. Vou clicar aqui em roda. Ih, já deu para ver que sim. Vou clicar em rodas, vou clicar agora em uma cor. Ele está piscando toda hora. Ou seja, a gente vai ter que fazer o if para ele fazer isso só no primeiro loading, tá? Então vamos lá. Esse if vai ficar bem aqui, ó, que é quando ele fica invisível, certo? Então a gente recebe data, beleza? Então a gente vai fazer aquele esquema que a gente já fez em outras aulas também, que é o seguinte: if type of, a gente precisa testar o type do data, né? Porque a gente já entendeu que sempre tem data, então a gente precisa testar o tipo. E, na verdade, vamos fazer um console logo para a gente saber qual que é o type inicial dele, se é undefined ou se entra como function também, igual aconteceu em outros casos. Console... já tem um console log data aqui em cima, então vamos ver lá como que está isso. Deixa eu abrir o console aqui. Aparentemente ele vem só como undefined. Outra coisa que a gente vai ter que fazer depois é limpar esse monte de console log que está perdido nos nossos arquivos, tá? A gente vai sair procurando eles para limpar, mas bora continuar concentrados aqui no refinamento, tá? Tá, então se ele vem como undefined, ó, meu raciocínio estava certo, tá? A gente vai fazer então aqui um if type of. Aí a gente vai testar o type do data que está entrando, que é undefined. Então se for igual undefined, quer dizer que é o primeiro loading. Então, quando for o primeiro loading, eu quero sim que fique com opacidade 0, tal, porque é só no primeiro loading que dá aquele glitch. Só quando a pessoa entra na página. Beleza. E aí, então, quando não for o primeiro loading, aí eu posso ficar com opacidade 1 direto. É isso? Acho que é. Eu acho que eu tenho que colocar um else aqui, então. Senão, ele vai ficar só invisível mesmo, tá? Então, quando não for o primeiro loading, aí sim a gente vai com opacidade 1 normal, beleza? Acho que isso deve ter resolvido. Bora ver aqui. Vou dar refresh. Beleza, ele já apareceu do tamanho correto. E agora se eu clicar em rodas, ele vai despachar a data, vai entrar a data nele de novo. E aí tem que cair agora no else aqui e ele já tem que ficar com opacidade 1 normal, tá? Vou clicar em rodas e beleza, funcionou. Não vi nenhum glitch. E acho que deu tudo certo. Vou clicar numa cor. Beleza. Resolvido. Nosso part selector não está mais dando glitch, também não está piscando. Legal. Agora a gente vai corrigir o skateboard, porque toda vez que a gente interage com ele, ele dá essa piscada aqui também, tá? E o que é essa piscada? Vamos lá entender essa piscadela aí. Aqui, no nosso part selector, eu tinha feito um teste aqui antes até, ó, que eu esqueci de remover antes de começar a gravar a aula. Eu vou tirar ele daqui agora. Na verdade eu vou só comentar, porque você já viu, né? Não adianta nada agora eu querer fazer mistério. Vou deixar comentado aqui, daqui a pouco eu explico isso aqui, tá? Mas aqui no nosso skateboard,
Essa piscadinha aí tá acontecendo aqui, ó, no nosso renderer, tá? Cadê o renderer? Cadê você, cara? Aqui, tá bem aqui, ó. Por que isso aí acontece? Toda vez que a gente escolhe uma cor, ou toda vez que o nosso skateboard logic aqui, ele recebe um data, ele vai executar esse arquivo aqui completamente de novo, e aí ele vai chegar nessa linha aqui onde ele cria um novo elemento canvas. A gente já viu isso lá atrás também, e aí a gente cria esse novo elemento canvas e a gente faz o append dele no nosso wall container 3D aqui, certo? Só que para a gente evitar que esse canvas ficasse duplicado, lembra que estava duplicando e adicionando vários skates na cena? A gente tem que limpar o nosso container 3D aqui, né? A gente tem que limpar o que tem lá dentro para jogar um canvas novo e ficar só aquele, tá? E o que está acontecendo? O nosso arquivo aqui, gltf, tá? Que é o nosso arquivo do Skate 3D, ele demora um pouquinho para ele carregar, ele demora um pouquinho para fazer esse load, tá? E aí, esse load aqui, enquanto ele acontece, tá? A nossa limpeza do inner HTML aqui, ela já vai logo, ela também acontece, porque o arquivo é lido. Lá o loader, ele não é uma promise, ele não é um código que vai fazer o restante das coisas esperarem ele para poder acontecer, tá? Então, o nosso código continua sendo lido e na hora que ele chega nessa linha aqui, o loading ainda não terminou. E aí o loading não tendo terminado, o que acontece? O nosso wall container 3D fica lá vazio, esperando isso aqui, ó, tá? Isso aqui só acontece quando o loading termina. Na verdade, isso aqui acontece imediatamente, mas o loading termina mais tarde. Bom, eu acho que você entendeu, né? Basicamente, o loading está demorando mais tempo do que o nosso inner HTML. Então, para resolver o problema é muito simples. A gente atrasa aqui tanto o inner HTML quanto o append child, tá? A gente atrasa eles um tempinho suficiente para o loading do nosso arquivo 3D carregar, beleza? E aí, Bruno, esse é o jeito mais correto de fazer isso, tal? É como eu tinha comentado, tá? O jeito mais correto mesmo, para front-end aqui não está errado, tá? Mas se a gente tivesse integrado com o back-end, se esse loading desse arquivo 3D fosse feito via back-end, aí a gente teria que trabalhar um pouquinho, de uma maneira um pouco mais complexa, tá? Para isso aqui funcionar integrado com um arquivo 3D que vai estar num back-end, beleza? Mas como está só no nosso front-end aqui, sendo tudo carregado via front-end, desse jeito aqui não está errado, beleza? Então tá, a gente faz o que para acontecer isso? Para fazer um atraso, um famoso set timeout aqui, né? Então a gente vai fazer um set timeout. E a gente vai atrasar o quê? Bom, o setTimeout ele recebe uma função anônima aqui no primeiro argumento e no segundo aqui eu vou colocar, vamos colocar 100 milissegundos, eu acho que vai ser suficiente para carregar o nosso arquivo 3D, tá? E aí eu vou jogar aqui dentro então da nossa função, ou seja, aguarde 100 milissegundos para depois você executar, limpar o HTML e fazer o append do 3D, do Skate 3D atualizado, tá? E com isso aqui a gente meio que resolve o nosso problema, tá? Vou atualizar aqui e olha só, vou girar aqui, soltei e olha só, já não piscou. Por quê? Porque deu tempo de esperar os 300 milissegundos, tá? Para jogar o skate novo aqui na tela. Deu tempo de fazer o loading do skate novo, tá? Antes de jogar ele aqui na tela. Então por isso que não ficou aquele tempinho com o container 3D em branco. E agora eu vou clicar aqui em rodas e vou colocar uma cor e vamos ver se vai piscar também. E não piscou, maravilha. Então agora a gente tem aí uma user experience melhorada, né? Sem aquela piscada estranha que estava dando, tá? E eu acho que é isso por essa aula, tá? A gente corrigiu as duas coisas que eu comentei que a gente iria corrigir. E os nossos refinamentos aqui nessa página, eu acho que eles estão prontos, tá? Pelo menos eu não consigo ver nada. Vamos testar aqui só pra gente ter certeza. Então, beleza, salvei. Aqui tá tudo beleza. Olha só, uma última coisinha. Bora colocar um símbolo aqui de dinheiro, tá? Que o número tá ficando cru. Então achamos mais uma coisinha. Vamos lá, então a gente já mata isso aí e já fica corrigido. É lá no nosso Order Details. Cadê ele? Aqui no nosso Order Details, vamos ver se é no Index ou no Logic. Aqui no nosso Index,
onde que estão as tabelas. Eu lembro que a gente fez essa lógica mais aqui em cima, né, para capturar o price. Cadê o price? Aqui o price. Então o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode pegar esse price e na div aqui que ele cria para mostrar o price, ó, tá vendo? Items sum aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar aqui agora um R cifrão aqui, mas eu acho que isso aqui deve funcionar. Vamos ver, pelo menos no total. Vou escolher o rodas, amarelo, salvar. E deu erro aqui, então não deu muito bom não. A gente vai ter que passar isso aqui em outro lugar. Deixa eu ver aqui, que eu acho que isso aqui vai ter que entrar como uma template literals, tá? Vamos tentar o template literals aqui, então aspas invertidas aqui. Aqui não precisa do mais, e aqui a gente passa como JavaScript executável dessa maneira. Vamos ver se assim funciona. Rodas, amarelo, salvar. Mesmo problema. Então, é o Redux que não está conseguindo funcionar. Vamos ver onde que a gente passa essa string aqui, porque deveria ter funcionado ali. Deixa eu ver aqui de novo, olha só. Eu acho que aqui vai ser bem aqui, né? Conforme vai preenchendo cada item individualmente, é nesse aqui, né? Vamos ver se a gente consegue passar aqui, ó, no price. Vamos concatenar uma string aqui. Eu vou usar o template literals, então aspa invertida aqui. E aqui, então, eu vou colocar o R cifrão. E aqui a gente precisa colocar o nosso símbolo aqui para conseguir escrever JavaScript dentro do template literals. E esse aqui eu acho que resolve o nosso problema dos itens da tabela. Depois a gente tem que fazer do total, tá? Vamos ver esse aqui primeiro. Vou escolher rodas, amarelo, salvar. Beleza, funcionou. Apareceu o R cifrão aqui. E agora a gente tem que fazer no total, tá? Vamos testar outro componente. Trucks, verde, salvar. Beleza, então aqui nas linhas está funcionando. Bora fazer no total agora, tá? E o total, ele tá mais aqui embaixo. A gente tem um Redux que soma tudo. E ele retorna aqui, ó, a soma. Então eu acho que a gente pode fazer aqui, tá? Porque depois passa aqui, ó, no TH. Mas eu acho que a gente pode fazer aqui no na nossa funçãozinha de soma. Então eu vou fazer template literal aqui também, R cifrão. E aqui agora a gente faz esse esqueminha para a gente passar a soma e retorna a string aqui. E eu acho que é isso, vamos ver. Eu acho que deu certo. Rodas, amarelo, salvar. Beleza, apareceu aqui também. Ficou meio estranho com essa fonte aqui, né? Mas tá aí o nosso R cifrão. E é isso. Eu acho que a gente corrigiu todos os problemas, tá? A skate não tá dando mais aquele glitch, aquela piscada, nem aqui embaixo. E é isso. Acho que eu tô bem satisfeito aqui com o resultado final do nosso projetinho refinado, tá? Não, olha só, tá dando um bug aqui, ó, que a gente tá duplicando a cifra e os valores aqui, porque eles estão vindo como string, tá? Olha só, por isso que é bom testar. Então, não pode ser aqui, tá? Então já não deu certo. Eu já tava falando que eu tava feliz com o resultado, né? Mas não deu certo. Então, vamos fazer aqui no lugar que seria o segundo lugar mais correto, que seria aqui, ó, tá? Tá, vamos tentar aqui então, no TH. Eu tô suspeitando que não vai dar certo, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, amarelo, salvar. Vou tentar o Trucks agora, verde, salvar. Tá somando certinho aqui. Eu tô achando que a gente vai ter que colocar o seguinte aqui. Vamos ver. Porque esse TH aqui, ele vai ter que receber 2 itens. Eu acho que a gente vai ter que fazer um span e depois o valor aqui, tá? Porque se eu tentar fazer o template literals aqui, eu acho que ele não vai aceitar. Vamos testar? Eu vou colocar o template literals aqui. Beleza. E aqui então vem o resultado do item sum. Eu não sei se o nosso hyperscript aqui, ó, que cria o nosso TH, ele vai aceitar a gente passar template literals aqui dentro, porque ele, em teoria, ele aceita só strings, tá? Vamos ver, só strings
Vamos testar aqui. Amarelo, salvar. Deu um erro aqui, ó. Deu um erro. Vamos corrigir então. A gente vai passar um span aqui dentro do TH, tá? E aí, basicamente a gente precisa fazer um array, tá? E aí nesse array, então, o primeiro elemento vai ser um span. Vamos ver se a gente destruturou o span aqui em cima. Aqui, tfoot, tal. Não. Então vamos colocar um span aqui. E a gente vai criar um span ali dentro. Onde era? Era aqui mais embaixo. Aqui. Então a gente vai fazer um span aqui. Tá? E aí nesse span é que eu vou passar o R-cifra aqui, beleza? Espero que não esteja ficando confuso, tá? Mas a gente só criou mais um elemento HTML dentro do TH aqui, que é o span, tá? E aí agora, dentro ainda do TH, então eu tenho o TH. Para eu passar mais de um elemento eu preciso colocar no array, por isso que eu coloquei o array aqui e aqui, certo? E o segundo elemento então, vírgula, vai ser o nosso items sum aqui. Vamos ver se funcionou. Vou salvar. Rodas, amarelo, salvar. Beleza, aparentemente sim. Vamos colocar o trucks agora e vamos ver se vai somar só um número lá. Verde, salvar. Maravilha. Vou dar um espaço ali naquele R-cifra, tá? Para não ficar tão colado. E aí agora sim, estamos com tudo bonitinho, funcionando. Legal? Então agora sim, finalmente é isso, tá? Tô satisfeito agora sim com os nossos refinamentos aqui. E a gente está quase no finalzinho. E a partir da próxima aula, então, a gente meio que vai voltar as páginas nos seus lugares, tá? E a gente vai colocar então a home, montar skate, etc e tal. Na verdade a gente não tem a home, né? Era só uma frase e tal, esta é a página home. Mas a gente vai voltar as páginas mais ou menos nos seus devidos lugares, então, para a gente poder finalizar o projeto. Já ia me esquecendo, tem mais uma última coisinha que eu falei, né, lá no nosso skate aqui, que é o seguinte, tá? É aquele zoom, tá? Enable zoom. O que acontece? Mesmo a gente tendo corrigido aqui, feito um pequeno atraso no nosso inner HTML, mesmo a gente tendo corrigido aqui, feito um pequeno atraso no nosso inner HTML, quando o nosso usuário ele dá zoom in ou dá zoom out, às vezes desaparece, tá vendo? Então a gente vai bloquear o zoom, tá? E para a gente fazer isso, basicamente a gente precisa vir aqui no Orbit, tá? O Orbit é o que controla essa movimentação aqui do nosso Skate 3D e ele controla também o zoom. Por quê? Porque a câmera passa por ele, tá vendo a câmera aqui, ó? Então, a gente guardou o Orbit Controls nessa variável aqui, a gente até já usou ela aqui, ó, para fazer um Event Listener e tal, mas agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar mais uma propriedade do controls aqui, né? Ou do orbit controls, na verdade, que está guardado nessa variável. Quando a gente digita assim, ó, controls ponto. Controls ponto. Olha só, ele mostra pra gente todas as propriedades, quando é propriedade é em azul e quando é método é em roxo, tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer com o controls aqui. No nosso caso, a gente quer a enable zoom mesmo, tá? Então eu vou digitar aqui enable zoom, tá? E como é propriedade, então a gente coloca essa propriedade igual a false. E só fazer isso, que a gente desabilita o zoom, tá? E eu acho que fica até legal, fica até interessante. Agora eu vou dar um refresh aqui. Se eu tentar dar zoom, pelo menos não deveria. Controls, enable zoom. Não salvei, vou salvar. Aqui, agora sim, estou tentando dar zoom, ó, meu mouse, estou girando e tal, e nada acontece, tá? E assim a gente evita que o nosso usuário, mesmo que sem querer, às vezes, possa tentar dar zoom aqui e o skate suma, tá? Porque aí realmente aquele timing de... Cada vez que ele dá um zoom, cada vez que o scrolling acontece, é enviado um novo data para nossa store, ela rebate aqui de volta, e aí assim, pode até dar crash na aplicação, porque cada micro deslocamento ali do scroll, tá? No zoom in ou zoom out, despacha um novo data, tá? Então é até legal mesmo bloquear, beleza? E aí então aqui agora
ficou belezinha. Agora sim, depois de 3 agora sim na mesma aula, tá? Agora sim estou satisfeito com os refinamentos aqui do nosso skateboard, beleza? E aí a partir da próxima aula, então, a gente continua colocando as coisas no lugar aqui, né? E a gente vai trabalhar então para voltar as nossas páginas na ordem correta, né? A home, montar skate, sobre e tal, para que a gente possa finalizar o nosso projeto aqui, belezinha? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.